Bom dia, meninos. Nessa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre operação de adição e subtração de matrizes. A gente já viu o conceito, a gente já classificou matriz na outra aula e agora vocês vão aprender a fazer adição, subtração e posteriormente a multiplicação de matrizes, certinho? Então, quando eu tenho adição e subtração de matriz, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma operação de adição ou subtração, seja lá o que estiver perguntando, né, para vocês, com a entrada referente aos elementos. Por exemplo, a entrada desse elemento, né, é o elemento primeira linha, primeira coluna. O elemento aqui da matriz B, primeira linha, primeira coluna. Então, vocês vão fazer a operação, né, referente à ordem dessa entrada, ou seja, você vai somar o elemento da primeira linha com a primeira coluna. Você vai somar o elemento da primeira linha, depois, certo? Segunda coluna com o elemento da primeira linha, segunda coluna. E assim por diante. Ou seja, vocês vão somar ou subtrair, vai fazer as operações com os elementos que estão relacionados, certo? Que eles estão, digamos assim, com o mesmo índice de entrada, certinho? Eu vou fazer aqui no cantinho de maneira generalizada para vocês. Então, por exemplo, eu tenho uma matriz aqui, ó, A1, A12, A21, A22. Essa é a minha matriz A. E eu vou somar com a minha matriz B. Então, suponho aqui que a minha matriz B seja B1, B12, B21 e o B22, certo? E aí eu vou somar A mais B. Olha o tanto que é fácil, meninos. Vou fazer a soma, mas a subtração acontece do mesmo jeito. Só que aqui vai ser A menos B. E aí, né, na forma generalizada, é só você trocar o sinal. Na forma com números, com um exemplo, é só você fazer o jogo de sinal. Então, aqui a minha matriz A mais B, ela será do tipo, olha só, A1 mais B11. Ou seja, os elementos que têm a mesma entrada, certo? Que tem o mesmo índice. Primeira linha, primeira coluna com o elemento da primeira linha, primeira coluna. Depois, A12 mais B12, certo? Então, não tem segredo aqui. Depois, A21 mais B21. E, por último, eu tenho aqui o meu A22 mais o meu B22, certo? Isso para adição e para subtração. Na multiplicação vai mudar, mas aí eu vou explicar para vocês o que muda. Então, vamos resolver aqui este exemplo aqui, né? Eu tenho aqui, vamos fazer A mais B, vamos encontrar o valorzinho e depois a gente faz A menos B, tá? Então, A mais B aqui, ó, a minha matriz A mais B, ela vai ser a matriz, ó, 2 mais 2, 1 mais 8, 0 mais 4 e 2 mais 2. Então, a minha matriz, ela vai ser a matrizinha, ó, 4, 9, 4 e 4, certo? Essa é a minha matriz A mais B, ou seja, eu vou somar os elementos que têm o mesmo índice, beleza? 2 mais 2, 1 mais 8, 0 mais 4, 2 mais 2, certinho? E aí, meninos, vocês vão ter aqui, né, os mesmos elementos, a mesma entrada. Ó, o seu elemento A11 mais A11 vai resultar em um elemento A11, ou seja, referente primeira linha, primeira coluna, mais o elemento referente primeira linha, primeira coluna, vai resultar em um elemento primeira linha, primeira coluna para você, certo? Agora vamos fazer a subtração. A menos B, certo? Então, vamos lá.
Como que vai ficar aqui, ó? A menos B. Vai ficar o seguinte, eu tenho agora aqui, ó, 2 menos 2, 1 menos 8, 0 menos 4, certo? E 2 menos 2, certo? Então, aqui, ó, vai ficar 2 menos 2 é 0. 1 menos 8 vai ficar menos 7. 0 menos 4 menos 4 e 2 menos 2, 0. Ou seja, aqui, ó, 2 menos 2, primeira linha, primeira coluna com primeira linha, primeira coluna, resultou no meu elemento primeira linha, primeira coluna, certo? 1 menos 8, da mesma forma. O elemento aqui da entrada, o índice, né? Primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. Resultou no meu elemento, primeira linha, segunda coluna. Certinho, meninos? Então, é isso. Só dando uma revisadinha para vocês, né? Na minha forma generalizada de escrever um elemento de matriz, então, cada elemento é do tipo A e J. Então, o meu primeiro índice aqui, ó, quer dizer que é a ordem, né, da minha linha. E o segundo da minha coluna, certinho? Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz, tá? Eu passei isso na aula para vocês, mas eu vi que vocês tiveram dúvidas. Então, se eu tenho uma matriz A, certo? Do tipo 2 por 3. Esse é o tipo da minha matriz, tá aqui, ó, matriz A, 2 por 3. Ou seja, essa minha matriz tem 2 linhas e 3 colunas. E essa matriz A, ela é A e J igual a 2i mais J. E eu peço assim para vocês, determine a matriz A. Como que vocês vão fazer isso? Sei que eu já passei isso na aula, já passei isso na primeira lista, né? Na apostila, o exercício de 1 ao 6. Foi basicamente só isso, mas eu vi que vocês tiveram bastante dúvidas. Então, eu vou fazer aqui mais um exemplo para vocês, beleza? Então, olha só como que vai ficar. Primeira coisa, o que significa a minha matriz ser aqui 2 por 3? Primeira coisa, vocês precisam aprender certinho que aqui é a quantidade, esse primeiro elemento, é a quantidade que eu tenho de linha. E esse 3 é a quantidade que eu tenho de coluna. Então, essa minha matriz, ela tem 2 linhas e vai ter 3 colunas, certo? Então, aqui eu tenho todas as informações que eu preciso para poder construir a minha matriz. Cada elemento dela, né, será do tipo 2i mais j. Então, beleza. Então, primeira coisa, eu vou escrever a minha matriz de forma generalizada, certo? Então, eu vou escrever a minha matriz 2 por 3 assim, ó, meninos, ó. A1, A1, 2, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, ela tem 3 colunas, então ainda tenho aqui, ó, A1, 3. Ela tem somente 2 linhas, então aqui, ó, minha segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Eu escrevi ela na forma generalizada, escrevi a minha matriz. Beleza! Agora, eu tenho aqui que o meu primeiro elemento é I, o segundo elemento é J, né? Primeiro aqui, ó, no meu índice, tá bom? I, J, I, J, I, J, I, J, I, J, I, J, certo? Então, agora eu vou escrever a minha matrizinha. Como que fica? Eu vou jogar aqui na fórmula, 2i mais J. Então, aqui, ó, A1 vai ser 2 vezes 1, que é o meu I,
mais o J, que é o 1 também. Beleza, aqui vai ser, ó, 2 vezes o I, que é 1, mais 2, que é o J. Aqui vai ser 2 vezes 1 mais 3, que é o J. Tá vendo? Que eu só substituí aqui na fórmula? Só isso. O segundo aqui, menino, a segunda linha, quer dizer, né? Então, vai ficar, ó, 2 vezes o I, quem é o I? 2, mais o J, quem é o J? 1. Depois, 2 vezes o I, que é 2, mais o J, que é 2. Depois, 2 vezes o I, que é 2, mais o J, que é 3. Certo? Simples assim. Agora, eu só faço aqui as minhas continhas, né? Simplesinho. Quando eu fizer a minha continha, aqui vai ficar, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Aqui vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Certo? E aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Olha que legal. Construir a minha matriz, beleza? Como que vocês vão fazer multiplicação de matrizes? Olha, é muito fácil, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma matriz, eu vou escrever ela na forma generalizada, uma matriz aqui 2 por 2. Então, eu tenho A1, ou seja, o meu elemento da primeira linha, primeira coluna, A12, A21 e A22. Essa matriz eu vou supor que é uma matriz A, tá bom? E agora eu vou colocar aqui uma matrizinha B. Essa matrizinha B aqui, ela vai ser, ó, B1, B12, B21 e B22. E aí eu tenho a minha matriz A e tenho a minha matriz B. E eu quero saber, meninos, quanto que é A vezes B. Então, eu vou multiplicar essas duas matrizes, a matriz A pela matrizinha B. Lembrando, né, eu coloquei aqui A e é B. Lembrando, meninos, que o índice aqui da matriz significa a ordem, né, da linha e coluna. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu só puxar aqui para vocês, tá? Colocar aqui, ó, por exemplo, A1, 1. Esse primeiro elemento aqui, meninos, significa a ordem aqui de linha. E o meu segundo elemento significa coluna, tá? Então, se eu tenho A1, quer dizer que é o meu elemento da primeira linha, primeira coluna. Olha só, ele está na minha primeira linha da matriz e na primeira coluna. A12 quer dizer que está na primeira linha e na segunda coluna, certo? E agora eu vou fazer a multiplicação. Como é que eu faço multiplicação de matriz? É muito fácil, tá? Multiplicação de matriz, você vai multiplicar a linha pela coluna. Então, aqui, a sua primeira linha, primeira coluna. Vai ser o elemento da primeira linha, primeira coluna. Depois, você multiplica primeira linha, segunda coluna. Vai ser o elemento da primeira linha, segunda coluna. Certo? E assim por diante. Então, olha só. Quando eu fazer a minha multiplicação aqui, eu vou fazer o seguinte, vai ser, ó, A1 vezes o B1 mais A12 vezes B21. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Presta bem atenção.
vai ser isso vezes isso. Ou seja, eu multiplico linha pela coluna, beleza? Então, vai ficar o seguinte, ó. A1 vezes B1, esse elemento vezes esse elemento, mais A1, 2 vezes B2, 1. Eu vou fazer isso, certo? Beleza. Agora, eu multipliquei aqui o meu elemento, primeira linha, primeira coluna, certo? Agora, eu vou multiplicar primeira linha com segunda coluna. Então, eu multiplico a primeira linha com todas as colunas. Quando eu terminar, aí eu vou para a segunda linha. Aí eu pego a segunda linha e multiplico por todas as colunas. Então, aqui eu vou achar um elemento, certo? Quando vocês fizerem essa continha. Beleza. Agora, a gente vai multiplicar aqui, ó. Primeira linha, segunda coluna. Então, pulo um espacinho, porque vai ser o meu próximo elemento. E vai ficar, ó, A1 vezes B1, 2. Mais A1, 2 vezes B2, 2. Então, multipliquei linha com coluna, tá bom? Certo? Aqui, meninos, né? Quando eu colocar com número, vai ficar mais fácil. Mas primeiro a gente precisa entender o que a gente vai fazer de forma generalizada. Achei o meu primeiro elemento, achei o meu segundo elemento. Agora, terminei, né, de fazer a multiplicação com a linha, com a primeira linha. Agora, eu vou para a segunda linha. Então, a segunda linha vai ficar, ó, A2, 1 vezes B1, mais A2, 2 vezes B2, 1. Beleza. Multipliquei segunda linha com a primeira coluna. Agora, eu faço segunda linha com a segunda coluna. Ou seja, meu elemento 2, 2, né? Então, aqui vai ficar A2, 1 vezes B1, 2, mais A2, 2 vezes B2, 2. Certinho? Maravilha, né? Agora, terminei aqui, encontrei quem é a minha matriz A vezes B, né? Tenho aqui 2 linhas e 2 colunas, certinho? Beleza? Agora, vamos colocar um exemplo para vocês entenderem na prática como que acontece. Olha esse exemplo aqui. Multiplicação de matriz. Tenho a matriz B e tenho aqui a matriz A. E quero saber quanto que é A vezes B. Então, vamos fazer. Então, eu vou multiplicar aqui linha com coluna, tá? Então, eu tenho aqui, para vocês lembrarem, né? Eu tenho aqui a minha primeira linha. E aqui eu tenho a minha segunda linha, certo? E aqui na minha matriz eu tenho a minha primeira coluna e aqui eu tenho a minha segunda coluna, certinho? E eu quero saber quanto que é A vezes B. Então, vamos ver como que fica. Então, eu vou multiplicar. Olha, como eu tinha dito, né, no exemplo para vocês, agorinha, olha como que fica. Então, meu primeiro elemento aqui, ó, vai ser primeira linha com a primeira coluna, né? Então, eu vou fazer primeira linha com primeira coluna. Então, eu faço, ó, esse vezes esse, o elemento A1, vezes o B1, mais o elemento, né, 3, que é, no caso, A1, 2, vezes aqui o B2, 1. Aqui tá trocado porque eu chamo essa de B e essa de A, tá? Mas eu tô olhando aqui em cima. Tá bom? Não tem problema nenhum, não. Aqui não, tá bom? Então, vamos lá. Aqui vai ficar, presta bem atenção, vou multiplicar linha com coluna. Então, vai ficar, ó, menos 1, tá vendo aqui, ó, menos 1. Menos 1 vezes, vou fazer passo a passo. Menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes 1. Mais
3 vezes 3. Mais 3 vezes 3. Pronto. É claro que mais pra frente vocês não vão precisar colocar toda a sua expressão aqui. Vocês vão colocar para mim, né, só o resultado. De tanto vocês irem fazendo, isso aqui vai ficar automático, mas por enquanto eu vou fazendo passo a passo. Então, vamos agora para o próximo elemento. Vai ser primeira linha, segunda coluna. Esse elemento aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Agora, o próximo elemento vai ser na primeira linha ainda, né? Tá na mesma linha, só que agora segunda coluna. Então, eu pego primeira linha aqui, segunda coluna aqui. Vai ficar, ó, menos 1 vezes 2, certo? Mais 3 vezes 4, certinho? Continuando, meninos, terminei, né, de fazer a expressão com a minha primeira linha. Terminei de fazer a operação com a minha primeira linha. Agora eu vou para a minha segunda linha. Então, fazendo aqui na segunda linha, eu vou fazer segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Então, eu vou ter aqui, ó, presta bem atenção, 4 vezes 1 mais 2 vezes 3. Essa linha com essa coluna. Primeiro elemento daqui com o primeiro elemento, segundo elemento com o segundo elemento, certo? Agora, do outro lado, vou para o meu elemento, primeira linha, vou para o elemento, segunda linha, segunda coluna. Então, vai ficar 4 vezes 2 mais 3 vezes 3, que dá 9. Depois, eu tenho o próximo elemento, menos 1 vezes 2, que ficou menos 2, mais 4 vezes 3, que deu 12. Depois, eu tenho 4 vezes 1, que deu 4, mais 2 vezes 3, que deu 6. Depois, eu tenho 4 vezes 2, que deu 8. Fechou? Fechou. Certinho? Agora, continuando, eu fiquei com menos 1, mais 9, que deu 8. Aqui eu tenho 12 menos 2, que deu 10. Aqui eu tenho 4 mais 6, que deu 10. E aqui eu tenho 2 vezes 4. E 2 vezes 4 dá 8. Certinho? Então, aqui eu tenho 8 mais 8, que deu 16, certo? Então, a minha matriz B vezes A é igual a essa matriz 2 por 2, onde os meus elementos são 8, 10, 10 e 16. Beleza? Tranquilo? Bom, então é isso, tá, meninos? Nessa aula a gente aprendeu adição e subtração, tá bom? Muito simples aí. E ainda uma revisãozinha aqui para vocês construir a matriz de vocês, já que eu coloquei muito exercício onde vocês precisam fazer isso aqui, onde vocês precisam determinar qual é a matriz. Beleza? Então tá bom. Fiquem com Deus, beijão, até a próxima aula.